Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Ronaldo, tá? Canal aqui Esquerdopata. O nome é só uma brincadeira por causa do Malafaia, que fica chamando os esquerdistas de esquerdopatas, canalhas, medíocres. Mas vamos lá pessoal, tá tendo uma polêmicazinha aí por causa da questão da desoneração da folha de pagamento. E o brasileiro, a maioria não entende o que é isso, eu também não entendi, eu tive que dar uma estudada para saber o que é, para poder formar uma opinião, porque as pessoas vão muito por narrativas da internet, tanto de um lado quanto do outro. Então vamos explicar primeiro o que é a desoneração da folha de pagamento. As empresas que contratam funcionários, elas tinham que pagar, tem ainda, porque essa desoneração é só para 17 setores, elas têm que pagar sobre os salários do funcionário 20% que é para ajudar na contribuição do INSS, para quando aquele funcionário for se aposentar. Então o funcionário paga um pouco, né? O funcionário também tem um descontozinho lá no holerite ou na folha de pagamento, e a empresa tinha que pagar 20%. Então vamos supor, por exemplo, um cara ele tem funcionários que ele gasta, sei lá, 20 mil reais com um funcionário, com o salário dos funcionários. Eu pago o João, pago a Maria, pago o Pedro, o salário deles dá 20 mil reais. Então ele tinha que pagar 4 mil reais de contribuição, tá? Aí o que acontece? Desde 2011 surgiu esse projeto, mas ele só foi votado em 2012, que é um projeto que é para desonerar alguns setores da sociedade, não é todos, são só 17 empresas, em vez de pagar esses 20% pelo salário dos funcionários, eles pudessem pagar de 1 a 4% da renda bruta da empresa. Então vamos supor, a empresa faturou, sei lá, 100 mil, pagava só 1%. 1% de 100 mil, acho que é 1.000, né? 10% seria 10 mil, 1% seria 1.000, é isso mesmo. Então pagava só R$1.000 e pronto. E esse projeto foi para tentar desafogar um pouco as empresas. Eu, sendo bem honesto para vocês, eu até concordo em partes. Por quê? Porque eu já trabalhei em loja, em comércio há muitos anos, eu já fui gerente também, né, para quem não sabe. E eu entendo que no Brasil é muito difícil você ser um empregador no Brasil. Às vezes o que você paga e tem de gasto por um funcionário, daria para você contratar 2 funcionários. Então o que acontece? Além de você diminuir a oferta de emprego, porque não tem como você contratar muita gente para trabalhar, você também sobrecarrega o funcionário. Por exemplo, quando eu trabalhei no Pão de Açúcar, eu trabalhava na seção de frios. E a seção de frios tinha que ter 2 funcionários diferentes. Um funcionário era para atender o balcão, que fica ali fatiando queijo, presunto, salame para os clientes, fazendo aquelas bandejinhas prontas, né, que você coloca para quem quiser pegar. E tinha o setor de congelados, que era abastecer lasanha, pizza, essas coisas. Pegava lá nas geladeiras frias e colocava. Inclusive, para quem não sabe, eu sou doente até hoje por causa disso. Eu peguei sinusite de tanto tempo que eu trabalhei em geladeira fria. Eu fui no médico na época, ele tirou uma chapa assim de mim do meu rosto, falou que estava tudo entupido aqui por dentro. Então hoje, quando o tempo esfria, eu já fico todo entupido, por causa disso, que eu trabalhei muito em câmara fria. Só que no Pão de Açúcar, quando você trabalhava num setor como esse dos frios que nem eu tinha que fazer as 2 funções. Eu tinha que estar revezando lá com os outros funcionários. Eu tinha que abastecer toda a mercadoria da loja e depois correr para o balcão para atender o cliente. Se desse fila, eu tinha que parar o que eu estava fazendo para ela ajudar a atender a fila do Pão de Açúcar. Sendo que, na verdade, era para ser 2 funções diferentes. Era para ter pessoas específicas só para o balcão e pessoas específicas para a geladeira. Mas por que o mercado não colocava assim mais gente para trabalhar nas funções específicas? Porque não tinha condições. Porque se você tem poucos funcionários, por causa dessa questão tributária, você acaba tendo menos funcionários e os funcionários têm que fazer a função de 2. E não era só no meu setor, todos os setores do mercado era assim. Às vezes o setor abrangia 2 coisas diferentes, mas os funcionários tinham que fazer os 2 serviços. Por quê? Porque não tinha funcionários o bastante. Tanto que é comum você ir no mercado, por exemplo, hoje em dia, você chega a alguns lugares, você chega no açougue, eles deixam tudo cortado lá na prateleira, e às vezes não tem ninguém para atender no balcão. Quando você quer ser atendido, é o próprio açougueiro que está lá cortando carne que corre para te atender, porque eles não têm 2 funcionários. Então o custo de um funcionário no Brasil é muito caro mesmo. Isso aí eu entendo perfeitamente. O meu antigo patrão na loja de R$1, ele falava isso para mim: olha o tanto que eu gasto para manter um funcionário, daria para contratar outro. Então essa questão tributária excessiva, pessoal, ela gera desemprego. Porque esses lugares que eu trabalhei, por exemplo, com Pão de Açúcar, a loja de R$1 e outros lugares que eu trabalhei no comércio, todos eles eram para ter o dobro de funcionários, se não fosse para esse alto custo. Então todos eles eram para ter o dobro de funcionário. Agora você imagina, se cada empresa, loja, comércio do Brasil tivesse a condição de ter o dobro de funcionário, além de você diminuir drasticamente o desemprego, todo mundo ia estar empregado, você ia tirar aquele peso do funcionário, aquela sobrecarga do funcionário, que é obrigado a fazer 2 serviços. Ah, eu não faço 2 serviços, então beleza, vou te mandar embora, eu contrato alguém que faça. Tem um montão de gente desempregada aí, sempre tem alguém que aceita. Eu mesmo sempre aceitei porque eu nunca gostei de ficar desempregado, então você fica sem opção. E até, por exemplo, quando você é mandado embora, o patrão ele paga uma multa rescisória, né, para você, acho que é 40% de multa. Então essas empresas, como por exemplo o Pão de Açúcar, eles faziam de tudo para não mandar o funcionário embora.
Quando já não estava legal trabalhar mais na empresa, ou o funcionário não queria, ou a empresa não queria mais aquele funcionário, porque já estava dando problema, eles faziam de tudo para infernizar a vida daquele funcionário, para obrigar ele a pedir as contas, para não pagar aquela multa rescisória. Então, quando a pessoa não queria mais trabalhar no Pão de Açúcar, pessoal, era o inferno. O funcionário não fazia mais porra nenhuma, porque queria forçar a empresa a mandar ele embora. Bate o ponto e fica aqui só coçando o saco o dia inteiro, eles vão ter que me mandar embora. Em contrapartida, a empresa fazia da vida daquele funcionário um inferno para forçar ele a pedir as contas. E era uma brigaiada danada. Então, essas problemáticazinhas assim, burocráticas, elas ajudam a gerar desemprego. Ela não melhora nada e também piora a situação do trabalhador, no caso. Então, você desonerar um pouco os empregadores, eu acho ótimo, eu acho uma boa iniciativa. Qual é o lado ruim disso? O lado ruim é que isso não é para todos os setores, são só para 17 empresas. E mesmo sendo só para alguns setores, isso deu um rombo fiscal na receita, segundo o Haddad, de 25 bilhões. E também não dá para você governar um país sem receita. Se você ficar dando privilégios, isenções fiscais para alguns, pesa para os outros. Quem é que vai pagar tanta aposentadoria de pessoas por aí? Vai ter uma matemática meio complicada. Eu acho que o justo seria eles reduzirem esse valor, essa alíquota de 20% é um pouco alta, e abranger todos os setores. As cidades que também estão envolvidas, né, os municípios com até 145 mil habitantes, empresas, comércio, etc., tinha que ser igual para todos. Porque você ia desafogar um pouco essa tributação dos empregadores e, ao mesmo tempo, o governo não iria perder tanto. Agora, as pessoas que são contra, elas alegam que, como o Lula vetou essa desoneração, vai gerar desemprego. Esses 17 setores, eles empregam aproximadamente 9 milhões de pessoas. Eu não acho que vai gerar tanto desemprego, pessoal, porque, segundo dados, quando houve a desoneração, não houve aumento real de emprego. Então não teve impacto nenhum. Quer dizer que aquilo que sobrava para os patrões, eles ficavam para eles como lucro, porque não houve um aumento de emprego. Você não tem dados que atestem isso. Então, se você com a desoneração não aumentou os empregos, não quer dizer que com o veto do Lula, não quer dizer que vai aumentar o desemprego. Pode gerar um impacto mínimo? Talvez sim, talvez uma empresa vai mandar alguém embora, ou outro, porque talvez não vai dar conta, né, de pagar essa porcentagem sobre o salário dos funcionários. Mas eu acho que esse impacto é mínimo, porque quando houve a desoneração, não gerou tanto emprego assim como eles esperavam. Então, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, eu sinceramente não sei se eu sou a favor ou contra isso que está acontecendo. Entendeu? Porque, por um lado, tem o lado do governo que quer zerar o déficit, e o próprio Congresso fica pressionando o governo para zerar o déficit. Mas se você ficar dando isenção para alguns setores, você não vai zerar esse déficit nunca. Mas eu acho que o Haddad ele podia propor uma solução paralela. Como ele disse que vai propor uma alternativa. Se ele com o fim da desoneração, se ele propor uma alíquota menor, ou um outro tipo de, talvez opcional para as empresas, e que abrangesse todas, aí sim seria bom. Vamos aguardar primeiro qual vai ser a proposta do Haddad, tá? Isso aqui é só para explicar a vocês como é que funciona a desoneração. E também tem um outro ponto também. Esse veto do Lula pode ser derrubado pelo Congresso. Então, se o Congresso for lá derrubar o veto do presidente, não vai mudar nada para essas empresas desses 17 setores. Elas vão continuar com essa isenção, digamos assim, até 2027. Então, com certeza, talvez esse veto do Lula nem tenha adiantado tanto. Mas eu acho que é hora do ministro da Economia, da ministra do Planejamento, sentar e conversar com os empresários e com as empresas. A gente achar um meio termo. Nem tanta mar, nem tanta terra. Achar um meio termo que não seja ruim para os empregadores, como eu falei para vocês, é difícil ser empregador no Brasil, e que também não seja ruim, que não impacte tanta a receita do governo, tá bom? Vamos aguardar. Gostou do vídeo, pessoal? Dá um like aí, tá bom? Isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance. O YouTube tá todo bugado ultimamente, ó, chegamos a 500 esquerdopatas. Esquerdopatas, canalhas, medíocres. Obrigado, Malafaia. Um dia nós vamos crescer muito, viu, Malafaia? Porque esse canal é voltado para a educação política. Aí pessoas que mentem, como esse pastor aí, que mentem para tudo, cada mentira dele vai ser desmascarada nesse canal. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, com joia, like, engajamento, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.